Shabbat Shalom, o tema da mensagem desta parashá, deste Shabbat, é não se engane mais. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, colocamos diante de Ti as nossas vidas e Te damos graças. Te damos graças primeiramente pelo Shabbat, que o Senhor nos deu para descansarmos, meditarmos na Tua Palavra, estarmos contigo, Senhor. Te damos graças pela Tua Palavra, que tem nos dado da verdade, nos mostrado como vivermos nessa terra para sermos felizes, para nos encontrarmos contigo e herdarmos a vida eterna e todas as promessas que existem para nós, Pai. Que nós mal sabemos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado pelas Tuas promessas e pelas Tuas bênçãos. Peço ao Senhor que me ajude a ministrar essa mensagem, Pai. Que me ajude a ser boca Tua nesta terra, no nome de Yeshua, profetizando aquilo que está oculto, aquilo que eu não até me preparei, mas o Senhor tem para falar. Que o Senhor tenha liberdade para mudar o que precisar mudar, no nome de Yeshua, para acrescentar e para remover. Nós estamos aqui para o Senhor. Fala conosco. Eu te peço, Pai, bondoso, no nome de Yeshua HaMashiach, ministra-nos. No nome de Yeshua, que assim seja. Tema da mensagem, não se engane mais. Parashá dessa semana, que Tetsê, quando você sair, nos relata diversos mandamentos, desde como proceder com as mulheres poupadas durante a guerra contra nações inimigas, ao mandamento de construir uma proteção em volta do terraço. O Eterno sempre alertou o seu povo para não se enganarem. Desde os conceitos mais básicos, como o de se lembrarem de quem tinha tirado eles da terra do Egito. Em Devarim 6:12 ele diz: tenha cuidado, não se esqueçam o Senhor que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Há conceitos que não era por causa da própria justiça que o povo entraria na terra prometida. Em outras palavras, não era justo que eles entrassem ali por mérito. Em Devarim, Deuteronômio capítulo 9, versículos 5 e 6 está escrito assim: não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra deles, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados, Abraham, Isaac e Jacob. Portanto, esteja certo de que não é por causa de sua justiça que o Senhor, seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Então o Eterno já deixou claro aqui, não se engane quanto a isto. Não se engane o motivo de vocês estarem entrando na terra. E Yeshua também expunha o alto engano do povo o tempo todo durante o seu ministério, como no momento em que os discípulos estavam admirando o templo reformado por Herodes, como se tudo aquilo fosse permanecer. Em Lucas capítulo 21, versículos 5 e 6 está escrito assim: alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus, mas Yeshua disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Ou no Seder de Pêssar, quando ele deixou claro que um deles iria traí-lo. Matitiahu 26, versículo 19 a 22. Os discípulos fizeram como Yeshua havia instruído e prepararam o Pêssar. Yeshua já vinha, antes desse jantar, já vinha falando que ele iria morrer, que ele seria torturado, que as nações o tomariam, os gentios tomariam ele, e depois de 3 dias ele ressuscitaria. Então já não era um jantar de Pêssar tão comum assim, eles já estavam recebendo ministrações pesadas, ministrações que não trouxe alegria para eles. E quando eles se sentaram para comer, versículo 20 de Matitiahu 26, ao anoitecer, Yeshua estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. E eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Então, nem eles sabiam quem era o traidor. Mas o Senhor não nos deixava que eles se enganassem sobre o que estava acontecendo ali. Teve outro momento também com aquela mulher, a samaritana, onde Yeshua diz assim para ela, Yohanan, no capítulo 4, versículo 22, depois de ele
mostrar que ele sabia o que estava acontecendo com a vida dela emocional, com os maridos que ela teve, com uma pessoa que ela estava vivendo que não era marido dela. E o Senhor diz para ela, versículo 22, Yohanan 4, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Imagina você ouvir isso do Senhor, você adora quem você não conhece. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E o motivo dessa atitude para conosco, além de expor a verdade, é de que o povo, nós podemos nos enganar, ver tudo à nossa volta e pensar que está tudo bem, e o Eterno não deixa socorrer, porque todos nós precisamos nos converter a Ele. Então Ele vai expor o que está errado, onde nós estamos nos equivocando, em como servi-lo, em como proceder nesta terra. A verdade era exposta para que eles não se enganassem, de que não precisavam mudar sua conduta, de se converter, por isso o Eterno revela. A ministração que o Senhor deseja nos trazer hoje, não é sobre enganarmos alguém, ou sermos enganados por alguém, mas é sobre o auto-engano. Aquilo, como nós procedemos e achamos que estamos no caminho certo. É quando parece que está tudo certo e de repente o Senhor naquela mesa fala, um de vocês vai me trair, mas quem vai te trair? Como assim? Eu não estava sabendo disso. Ou como aquela mulher que disse, olha, os nossos pais adoraram aqui, e Yeshua disse para ela, vocês não conhecem o que adoram. Ou quando o povo estava entrando na terra prometida, talvez já era aquela geração que nasceu no deserto, talvez eles olhassem para si mesmos e dissessem, olha, nós confiamos no Senhor e vai dar tudo certo. E o Senhor disse, não, vocês são um povo obstinado, não estão entrando por mérito. Talvez o que aconteceu quando os discípulos olhavam para o templo, tudo que foi feito ali, aquela reforma feita por Herodes, e Yeshua disse, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído. Porque nós somos tentados, e eu acredito que todos já fizeram isso alguma vez na vida, de estar certo sobre alguma coisa e estar completamente errado sobre esta coisa. O auto-engano. Quando nós nos enganamos sobre coisas do cotidiano e sobre o eterno. Mas espera aí, Senhor, eu não estava fazendo tudo certo? Não é isso que o Senhor espera de mim? Não era isso que o Senhor queria que eu fizesse? Acredito que todos nós, em algum momento da vida, passamos, se não vamos passar, por uma situação onde o Senhor fala, olha, tudo que você fez aqui, você fez de coração, tudo bem, mas está tudo errado, eu vou te mostrar a forma certa de fazer isso. Eu vou te mostrar a forma que eu desejo. Já que você quer me servir, já que você quer estar comigo, então eu vou te mostrar que o que você está fazendo está errado. E geralmente nós temos resistência de receber uma palavra dessa. Imagina você ao lado de Yeshua e você falando, você está admirado com o templo e Yeshua vai lá e fala aquilo, olha, isso aqui vai ser tudo destruído. Com certeza você poderia pensar, Senhor, não dá nem para falar uma coisa boa, o Senhor já vai lá e fala que vai ser tudo destruído, eu estou falando que o templo está bonito. E você vai lá e fala que isso aqui vai ser destruído. A gente se senta para comer no jantar e o Senhor fala que um de nós vai te trair. É Pêssar. Mas o Eterno não vai deixar a gente se enganar. Porque se nós nos enganarmos, com o tempo, a nossa salvação vai correr risco. Porque a gente vai pensando que está tudo bem, a gente vai pensando que está tudo bem, a gente vai seguindo os nossos próprios caminhos e de repente, quando você nem perceber, você já perdeu a sua salvação, mas você pensa que ainda é salvo. Porque a mensagem que o Senhor deseja que meditemos não é sobre as pessoas que se rebelam de maneira intencional diante dele, pecado intencional. A pessoa sabe que está tudo errado e ela vai continuar naquilo. Não, mas é quando nós pensamos que vai ficar tudo bem e não está tudo bem. Nós nos enganamos sobre como nós estamos vivendo. E eu quero ler alguns textos com os irmãos que exemplificam isso. Nós temos na palavra a história do rei Uziarro, do rei Uzias, em 2 Crônicas, capítulo 26, se os irmãos quiserem abrir para nós lermos juntos.
Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3 em diante. Nós vamos estudar um pouco sobre a vida dele, sobre o que acontece quando alguém se engana, de modo que ela não pensa que está contra o Senhor. E isso é muito perigoso. Porque quando você ministra para alguém que sabe que está errado, a pessoa se arrepende. Mas quando você ministra alguém que pensa que não está errado, é muito difícil. É muito difícil. Tanto que quando Yeshua disse, olha, um de vocês vai me trair, Yehudá também falou para ele, não é eu não, né, Senhor? Sou eu que vou te trair não, né? E já estava tudo feito. E Yeshua falou assim, eu não te acusei, é você que está falando isso. Eu falei que um de vocês vai me trair. Medite comigo um pouco, antes de nós lermos aqui 2 Crônicas, por quanto tempo Yehudá adquiriu se enganou? Ele olhando tudo aquilo, talvez pensando que estava servindo o Eterno, mas discordando de um monte de coisa, olhando, falando assim, não pode ser, não pode ser que esse é o Mashiach. Ser tocado por pessoas impuras, pagar imposto para César, não é possível, não é ele não. O rei, como assim o reino dele não é deste mundo? O Mashiach não é vice-rei aqui? E ele ficou aqueles anos todos do lado de Yeshua. 2 Crônicas 26, versículo 3. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Foi um longo reinado dele. Sua mãe era de Jerusalém, chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova. Atenção. Ele fez o que o Senhor aprova. Como seu pai Amatziarro, e buscou a Deus durante a vida de Iscariarro, que o instruiu no temor de Hashem, no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Entretanto, depois que Uziarro se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Aí prestem atenção. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus. Eu estou no versículo 16. Nós lemos até o versículo 5. Estou lendo o versículo 16 agora. Entretanto, depois que Uziarro se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Queridos, esse rei não via a atitude dele como uma atitude de rebelião. Ele não via assim. Ele não ergueu um poste ídolo ou introduziu prostituição cultual, como outros reis fizeram. Ele não colocou um ídolo dentro do templo. Ele não fez isso. Ele foi apresentar incenso no altar de incenso. Então a rebelião dele não foi aquele tipo que, olha, eu estou fazendo algo que é errado, eu estou deixando de servir o Eterno. Não. A rebelião dele foi, eu vou servir ao Eterno. Ele se enganou. Eu vou servir ao Senhor, do meu jeito. Ele foi apresentar incenso. O caso dele não é muito diferente do que aconteceu com Korah. Ele e os seus seguidores, 250 homens, acreditavam estar servindo o Eterno. Eles acreditavam que eram escolhidos pelo Senhor. Tanto que, em Devarim, capítulo 16, versículo 41, nós temos registrado o seguinte: no dia seguinte, depois da morte de Korah, seus seguidores, no dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moshe e Aharon, dizendo: vocês mataram o povo de Hashem. Não era uma rebelião declarada contra o Senhor, ela era uma rebelião enganosa. Eles não viam como se estivessem desobedecendo ao Eterno. Eles não viam assim. Nós vivemos um tempo hoje, irmãos, onde tudo está sendo relativizado. Não, isso não é errado. Não, aquilo também não é errado. Não, o Senhor não vê dessa forma. Não é uma rebelião que acontece onde a pessoa fala: não, eu não acredito na Bíblia. Eu não acredito. Não, a pessoa fala: eu acredito na Bíblia. Eu leio ela. Eu leio a Bíblia. Uma vez eu estava numa consulta
E não me lembro ao certo por que entramos nesse assunto, mas falamos das Escrituras, e a pessoa falou assim, tudo que você falar eu já sei, eu já li a Bíblia várias vezes. Eu falei, e você acredita no Senhor? Não, eu acredito num Deus que é assim, assim, assim. Eu comecei a ouvir ele falar um monte de coisa que estava contra as Escrituras, mas ele tinha lido, segundo ele, a Bíblia várias vezes. Várias vezes. E eu falei assim, Senhor, o que eu falo para esse homem? Porque tudo que eu falava para ele, não, eu conheço isso aí, eu já sei disso aí. Mas quando eu falei que era judeu messiânico, ele falou, isso eu nunca ouvi falar. Eu falei, é mesmo? Ele é. Aí ele começou a dar muita risada falando que isso não existia, que era uma coisa da minha cabeça, enfim. Auto-engano. Ele se enganava que conhecia tudo. Ele se enganava que era salvo. Ele se enganava sobre quem o Eterno é. E ele não via aquilo como rebelião. Se eu falasse para ele, o que você está fazendo é pecado, é ruim, ele ia falar, não, você que está pecando. Auto-engano. Auto-engano. Infelizmente, pessoas influentes, importantes, de renomes, podem se enganar. Os seguidores de Korah não eram pessoas que não conheciam, não eram pessoas comuns, eram pessoas de renome. Pessoas de renome, líderes da comunidade. Algumas traduções dizem que eram membros do concílio. Pessoas que decidiam e julgavam o povo de Israel. Não eram pessoas que, não, eu não conheço a Torá, nunca ouvi falar. Eram pessoas que conheciam e se enganavam falando, nós estamos servindo ao Senhor, quem é você, Moshe e Aaron, para se colocar acima dessa comunidade? Toda a comunidade é santa. Todos nós estamos sujeitos a nos enganarmos, essa é a verdade. As Escrituras nos dizem que nós podemos nos rebelar contra o Senhor enquanto oramos e jejuamos. Porque nos enganamos pensando que estamos buscando a Ele. Foi assim que essa mensagem veio para mim. Eu quero ler com os irmãos, se puderem abrir, Yeshayahu, capítulo 58. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Isaías, capítulo 58, versículo 1 a 7. Sentado na minha casa, lendo as Escrituras. Querendo entender um pouco mais sobre o Shabat, o Senhor me fez uma surpresa. Não foi muito agradável no início, mas eu falei, ainda bem que o Senhor fala comigo. O que eu ia fazer da minha vida se eu continuasse assim? Yeshayahu 58, versículo 1. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele. E à comunidade de Jacob, os seus pecados. O profeta foi chamado aqui, irmãos, para gritar o que estava acontecendo. Versículo 2. Pois dia a dia, o que o povo estava fazendo? Me buscam. Prestem atenção. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Na linguagem de hoje, está escrito assim, dizem que querem saber qual é a minha vontade. Se você está com a nova tradução linguagem de hoje, está assim, eles dizem que querem saber qual é a minha vontade. Se você está com a Almeida, tem prazer de saber meus caminhos. Como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Agora, olha o que o povo falava. Versículo 3. Porque jejuamos, dizem, e não viste? Ah, Senhor, eu estou jejuando, o Senhor não está vendo? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, você faz o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. O seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. O povo estava buscando o eterno, irmãos. Orando e jejuando. E brigando e com rixa. E explorando. Continuando, será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline sua cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum?
um dia aceitável ao Senhor, o Eterno está falando, é isso? Vocês vão ficar sem comer, vão se humilhar, mas vão continuar com as suas práticas? O jejum que deseja este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? O profeta Yeshayahu foi levantado para profetizar para uma nação que buscava o Senhor. Uma pessoa que talvez você se coloque no lugar dele. E você conhece uma pessoa que ora 3 vezes por dia, que jejua 2 vezes por semana. Você fala, essa pessoa é espiritual. Eu vou na casa dele, às vezes ele não me atende porque ele está orando. Ligo para ele e está orando. Aí eu mal consigo jejuar uma, ele jejua 2 vezes por semana. Um dia eu chego nos pés dele, um dia eu chego lá. E o Eterno está falando, não. E o povo reclamava, Senhor, por que o Senhor não está me ouvindo? O que está acontecendo? Engano. Auto-engano. Eles se enganavam que eles eram espirituais. Aquele povo reclamava, nós estamos jejuando e orando e o Senhor não está vendo. O Eterno, irmãos, o Eterno ele deseja nos ouvir. Mas ele não pode aprovar a má conduta. E se ele nos ouvir enquanto somos egoístas, nós nunca mudamos. Porque aí o engano se torna cada vez mais forte. Está dando tudo certo. O que Yeshua falou que era difícil o rico se converter? Está dando tudo certo com a minha vida? Para que eu tenho que mudar? Está dando tudo certo. Notamos que os pecados cometidos, citados no texto que nós lemos de Yeshayahu 58, são concernentes ao nosso próximo. Tudo que o Senhor citou ali, como nós lemos, era sobre rixa, sobre divisão, sobre brigas, discussões, sobre libertar pessoas, sobre perdão. Tudo que nós vimos aqui que o Senhor citou era sobre a convivência, era com outras pessoas. Essas pessoas se propunham a jejuar e orar, mas não se propunham a se unir. Elas queriam ter uma vida com o Senhor do modo delas, mas divididos. O Senhor alertou também, por meio do profeta Yeshayahu, sobre o Shabat, sobre festas, sobre as reuniões que o povo fazia. E eu quero ler com os irmãos, Yeshayahu capítulo 1. Nós vamos ler agora o versículo 11 em diante. Está escrito assim, Yeshayahu capítulo 1, versículo 11 em diante. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros, da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando lhes pediu que viesse à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, Shabatot, reuniões, as festas. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Algumas traduções vão dizer a maldade com solenidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não suporto mais. Auto-engano. Irmãos, o povo aqui desviado não parou com a observação do Shabat, não parou com as festas. Não era um desvio, olha, este povo está servindo a Baal, como no tempo de Eliarro. Não foi o desvio como aconteceu nos tempos de Eliarro, onde o povo passou a servir Baal. Não, aqui o povo continuava nas festas, continuava no Shabat. Eles continuavam se reunindo, eles continuavam orando e jejuando. No tempo de Yeshayahu era assim. Versículo 15. Quando vocês estenderem as mãos em oração, as mãos fazendo o quê? Orando. Olha o tamanho do engano do povo. Eles estavam orando. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês meus olhos, mesmo que se multipliquem as suas orações. Não as escutarei. Então o povo aumentava a oração. O Eterno falou, mesmo que vocês podem orar o dia inteiro.
As suas mãos estão cheias de sangue, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Mais uma vez o Eterno tratando aqui do segundo maior mandamento, amar o próximo. Acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, versículo 18, diz o Senhor: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como a púrpura, como lã se tornarão, se vocês estiverem dispostos a obedecer. Comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Talvez uma pessoa, quando olha para este povo, que ora e multiplica a oração, que jejua, que guarda as festas bíblicas, que guarda o Shabat, talvez a pessoa nunca diria: esse povo está se rebelando contra o Senhor. Mas eles estavam em rebelião declarada diante do Eterno. Todos nós podemos cometer esse erro, porque a gente vai mantendo, nós vamos mantendo a nossa religiosidade, e a nossa culpa, ela é como se o homem quisesse os dois mundos. Ele quisesse manter a religião para manter a conduta do mundo e se livrar da culpa dele. Não, eu vou fazer o que é errado e depois eu vou lá e me livro da minha culpa. E o Senhor está colocando: não vai ser assim. O Eterno, ele não deseja nos afastar, mas ele não vai permitir que esse tipo de engano entre no nosso meio. E existe muito engano nessa terra, irmãos. A Universidade de Michigan fez uma pesquisa em 2005 e estimou que existiam cerca de 10 mil religiões diferentes no mundo todo. Você acha que essas pessoas acham que estão erradas? Não. Elas não acham que estão erradas. Elas acham que são salvas quando se comunicam com seus deuses ou, enfim, o que elas buscam. Elas não acham que estão erradas. É muito mais difícil para você ministrar uma pessoa que pensa que está certa, estando ela contra o Eterno, do que uma pessoa que fala: não, eu estou errado mesmo, eu preciso de ajuda. Por isso que era tão difícil o ministério dos profetas, porque eles tinham que lidar com o pecado do povo e com os falsos profetas. Pessoas que estavam profetizando: vocês estão certos, vai dar tudo certo, as coisas estão caminhando bem. Imagina, nós temos estudado o profeta Irmiarro, e o quanto ele tinha que lidar com a oposição de falsos profetas, com a oposição do povo: para de falar isso, que você está falando é mentira. E o Senhor falou: não, fala para eles, porque eles pensam que estão me servindo. O Senhor levantando o profeta Yeshayahu, dizendo: olha, eles pensam que estão me servindo, mas não estão. E o Eterno não permitirá que isto ocorra conosco. Yeshua, ele combateu as pessoas que se apoiavam na Torá, pensando que o Eterno estava aprovando a atitude delas. Em Marcos capítulo 10, versículo 2. Marcos capítulo 10, versículo 2 a 12, Yeshua vai tratar de um trecho que é citado na paraxá dessa semana sobre o Get, sobre a carta do divórcio. Está escrito assim, Marcos 10, versículo 2 em diante. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? E o que Moshe lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moshe permitiu que o homem, embora desse uma certidão, que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Yeshua: Moshe escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, o Eterno os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Agora, preste atenção ao que vai acontecer logo em seguida. Quando estava em casa, novamente, os discípulos interrogaram Yeshua sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher, se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Devia ser uma prática tão comum naquele tempo que até os discípulos falaram: olha, não é possível, será que ele quis dizer aquilo mesmo? As pessoas se enganavam usando as escrituras.
Sempre houveram pessoas que usaram a Bíblia, e até hoje existem pessoas que usam a Bíblia em seu engano para fazer o mal. Para fazer o mal. Nós não podemos deixar que esses espíritos de confusão, espírito das trevas, nos enganem, usando as escrituras sagradas, pervertendo a palavra do Senhor, como a serpente fez com Rava desde o início assim. As coisas não mudaram. Ela usou a palavra do Senhor deturpada para enganar os nossos pais. É verdade que o Eterno disse que você não pode comer de nenhum fruto. Não, você não vai morrer se você comer. Deturpando a palavra do Senhor. E eu quero, junto aqui dos irmãos, meditar no que nós precisamos fazer para não nos enganarmos mais. Para não nos enganarmos no nosso procedimento. Não nos enganarmos no nosso jejum. Porque é terrível quando você jejua e o Senhor falou, o que você fez foi à toa. Você ficou sem comer só. Olha, você está fazendo aí, você organizou toda essa festividade, mas não foi para mim não. É bom receber uma palavra dessa. Tudo que você trabalhou, você fez tudo para do seu melhor, e o Eterno dizer, tudo que você fez não foi para mim. E eu quero ler com os irmãos alguns textos para nós não sermos mais enganados por nós mesmos, não nos enganarmos. O primeiro ponto que é necessário para todos aqueles que não querem se enganar mais é ouvir e praticar a palavra. Obediência. Obediência. As pessoas, elas não se desviam do nada. Elas se desviam porque elas não querem mais obedecer. Em algum momento da vida delas, as pessoas que se desviaram, elas não obedeceram ao Senhor. Em algum momento, aconteceu delas não obedecerem a Ele. Em Matitiahu, versículo 22, Yeshua vai tratar sobre isso. Capítulo 22 de Matitiahu, versículo 23 em diante, está escrito assim. Naquele mesmo dia, os saduceus, Seduquim, significa justos, os justos, que dizem que não há ressurreição, se enganavam quanto a isso, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Mestre, Moshe disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência, como trata na paraxá dessa semana, inclusive. Entre nós havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? E Yeshua respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Yeshua deixou claro que quem não ouve a palavra, quem não conhece as Escrituras, vai se enganar. Ele deu duas pistas para nós aqui do que nós temos de fazer. Conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Ele falou assim, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, um texto muito conhecido, consequentemente, a emuná, a confiança, ela vem por ouvir a palavra. E a palavra e a mensagem é ouvida mediante a palavra do Mashiach. E Yeshua nos disse também em Yohanan, no capítulo 15, versículo 3, vocês já estão limpos, ele tratando sobre a videira verdadeira, ele diz, vocês estão limpos, aos seus discípulos, pela palavra que lhes tenho falado. Se nós não ouvirmos e não obedecermos a palavra, não colocarmos ela em prática, nós nunca vamos viver a verdade. Se nós não praticarmos a palavra, nós nunca vamos viver a verdade e nós vamos nos enganar. E eu quero entrar agora no segundo ponto, que é conhecer o poder do Senhor. Em Salmos capítulo 34, versículo 8 está escrito assim, provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Não basta, irmãos, o conhecimento técnico das Escrituras. Não basta conhecer tecnicamente. Não, eu já li várias vezes a Bíblia. E Yeshua disse que também é necessário conhecer o poder de Hashem. Provar de uma vida com Ele, que é cheia de milagres,
de ações sobrenaturais, de decisões improváveis. Em uma vida com o Senhor, nós vamos tomar decisões que você vai falar, isso aqui eu não faria nunca. Mas o Senhor está me direcionando para fazer. E você vai provar o poder do Senhor na sua vida, você vai viver milagres. Quem não vive isso, vai se enganar em algum momento. Porque uma pessoa que não confia no Senhor, ela pode até dizer que o Eterno está no controle, mas o Eterno não está no controle da vida dela. Ela está no controle da vida dela. Aqueles saduceus, eles estavam no controle da vida deles. Não era o Eterno. Não importa o quanto eles lessem a Torá, eram eles que estavam controlando a vida deles. E isso fazia com que eles se enganassem de que eles estavam servindo ao Senhor. Todos que não entregam a vida para o Eterno vão se enganar e vão pensar que o Senhor, vão até dizer, o Senhor está conduzindo a minha vida, e o Senhor não estará conduzindo a vida dessa pessoa. A pessoa vai estar conduzindo a vida dela. Todos nós temos de meditar se o Eterno está nos conduzindo, se nós estamos provando e vendo que Ele é bom, como disse o salmista. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, em Bahim, não acreditavam em todas essas coisas sobrenaturais e pensavam que o Senhor estava com eles. Se nós não provarmos de uma vida com o Senhor, nós vamos nos enganar em algum momento, ou em todo tempo, de que é o Senhor que está conduzindo as nossas vidas. Se a nossa vida se resumir àquilo que nós vemos, nós estaremos perdidos, porque uma vida espiritual rasa ou sem vida espiritual, ela é cheia de engano, como que alguém que nunca se abriu para ver milagres vai deixar o Senhor conduzir a sua vida? Essa pessoa vai se enganar dizendo que o Eterno está no controle. O dia que nos abrirmos para o Senhor, que é Espírito, tudo muda. Yeshua, ainda naquela situação com a samaritana, ele disse: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Sabe, irmãos, até para nós louvarmos o Senhor, nós temos de entregar a nossa vida para Ele e provarmos que Ele é bom. Porque como nós vamos louvar o Eterno se nós não temos nenhuma convivência com Ele? O louvor, irmãos, ele está na boca do homem o tempo todo. O tempo todo nós estamos louvando. Você come alguma coisa gostosa, você fala, isso aqui está muito bom. Você veste uma roupa confortável, você fala, que roupa maravilhosa. Você entra em um carro confortável, você elogia o carro. Você está em casa, está feliz com a casa que você tem, você elogia a sua casa. O louvor está no nosso lábio o tempo todo, daquilo que nós provamos, nós vemos que é bom. O tempo todo. Você está lá, você assistiu um filme bom, você louva o filme. Que filme ótimo. Escuta uma música boa, você diz, essa música é linda. Nós elogiamos as habilidades de outras pessoas. Quando nós lemos um bom livro, nós dizemos, esse livro é maravilhoso. O louvor tá em nós o tempo todo. Se escrevem canções sobre isso, canções sobre livros, canções sobre pessoas, canções sobre lugares da terra. O louvor, ele é muito natural para nós. Só que contanto que ele seja verdadeiro. É muito difícil você comer algo que está ruim e você louvar aquilo. A gente consegue até disfarçar um pouco, mas é difícil. É difícil. Você comer algo que está azedo e você não faz careta. É difícil. Alguns conseguem mais. Mas o louvor, ele é muito natural para nós. E como que nós vamos louvar o Eterno se nós não provamos que Ele é bom? Se nós nunca vivemos com Ele? Como vai ser esse louvor? Porque quando nós fazemos isso com as coisas daqui, é natural. Mas com o Eterno, como que nós vamos fazer isso se nós nunca tivemos uma vida? Você nunca confiou nem um pedacinho da sua vida para Ele? Você nunca teve nenhum momento com o Senhor para dizer, o Senhor me deu isso, Ele me salvou, eu conheci um pouco mais do Eterno, por isso eu louvo. Se nós não confiarmos no Senhor, é muito difícil de nós louvarmos. Nós lemos todo o Shabat, o Salmo 92. Então, um trecho desse Salmo que fala que ainda que se multipliquem os ímpios sobre a terra, todos eles serão destruídos. E muitas vezes nós começamos a temer o que está acontecendo sobre o mundo. E nós temos de confiar no Senhor para louvá-lo com esse salmo. O louvor é como... Por isso que o profeta Yeshayahu, ele vai dizer o seguinte, o Senhor falou com ele.
Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. É o que falaram para eles, é o que eles faziam. Às vezes nem estava de acordo com as escrituras, é o que eles estavam repetindo. Se você não provar de uma vida com o Senhor, se você não entregar para Ele o seu futuro, vai ser muito difícil do seu louvor ser genuíno. Serão palavras, vai ser uma boa música, palavras vazias. Por isso que Yeshua repete isso. Ele cita esse texto: esse povo se aproxima de mim com a boca. Eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Entrega a tua vida para o Senhor. É a única forma de você não ser enganado. O louvor é a consumação, é a declaração daquilo que nós provamos. Se nós não nos deleitarmos no eterno, estaremos apenas cantando uma canção por cantar. Ainda que em dias de aflições, nós podemos dizer como salmista, no Salmo 103, versículo 1 e 2, bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Mas se você nunca viveu uma vida com o Senhor, qual bênção você teve? Nós não podemos nos enganar. Por provarmos e vermos que Ele é bom, nós o louvamos. O terceiro ponto que eu quero colocar aqui para os irmãos é: não sejam orgulhosos. O orgulho impede a mudança, irmãos. O orgulho impede a gente de mudar. Porque o orgulho não quer admitir que está errado, que falhou, que errou o alvo. O orgulhoso não quer admitir que errou o alvo. O orgulhoso não quer que o Senhor use outras pessoas na vida dele. O orgulhoso, ele seleciona muito bem quem o Senhor pode usar na vida dele. Ele seleciona muito bem qual a forma que o Senhor tem que falar com ele. O Senhor, o orgulhoso, ele vai falar: olha, é assim que tem que ser, o Senhor vai falar assim comigo, porque é assim que funciona comigo. E o Eterno, Ele faz do modo que Ele quiser. Do modo que Ele quiser. E aí, quando o Senhor usar uma pessoa imperfeita na vida do orgulhoso, o orgulhoso vai falar: não, só Yeshua para falar comigo, porque Ele é perfeito. O orgulho nos impede de sair do engano. Isso tem que estar muito claro para todos nós. E todo ser humano nessa terra tem orgulho dentro de si. Todo ser humano. Eu sei que tem pessoa que parece que tem mais, mas você também tem. Todo mundo tem orgulho dentro de si. Todo mundo tem um momento da vida que fala assim: eu estou indignado, eu não acredito. Isso não vai acontecer comigo. Orgulho. O orgulho nos impede de viver o melhor do Senhor, irmãos. O orgulho nos impede de viver o melhor do Senhor. Nós lemos nas Escrituras as histórias de homens como Abraão, que tudo que ele passou, teve aquela situação com Agar, ele não deixava de servir o Senhor. Imagina se Sara, depois do que aconteceu com ela, que ficou ali na casa do faraó, ela se tornasse orgulhosa e dissesse: quer saber? Não é para mim isso não. Depois do que eu vivi, não quero mais essa promessa para mim. Imagina Davi falando: olha, o ungido do Senhor está me perseguindo. O Senhor falou que eu sou rei. Mas cadê meu reino? O Senhor me ungiu. Foi lá na casa do meu pai. Me chamou. Não era melhor ter deixado lá tosqueando as ovelhas? Se eu sou rei, cadê meu reino? Imagina se ele fosse orgulhoso neste ponto. Quando Natan foi falar com Davi, Davi olhou e ele ficou indignado com o que aquele homem daquela história fez. Não, esse homem tem que morrer, tem que restituir 4 vezes pela ovelha que ele tomou. O orgulho, ele acaba com a nossa vida. Orgulho. Se nós não deixarmos o nosso orgulho, vai ser muito difícil nós servirmos o Senhor e não nos enganarmos. Porque o orgulho, ele é bom de argumento, sabe?
O orgulho, ele sabe argumentar bem com você. Não, mas você está certo porque naquilo outro, tá? E aquela pessoa fez aquilo com você e aconteceu aquela situação lá. E veja bem, se você pegar aquele texto da Bíblia, está escrito aqui que você não pode ser humilhado dessa forma. Não, está escrito aqui que o Senhor vai fazer isso com os seus inimigos e, olha, e a misericórdia dele está sobre a sua vida. Orgulho não vai deixar você se arrepender. Não vai deixar você se arrepender. Porque ele é muito bom com argumentos. O orgulho é um bom político. Ele vai argumentar com você. Ele vai fazer um discurso para te convencer. Cuidado com o orgulho. As Escrituras nos dizem o seguinte, em 2 Crônicas, lembram do rei Uzias, Uziarro que estava com um incensário na mão, pronto para queimar incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra na sua testa. Irmãos, ele não gostou do que foram fazer com ele. Quem vocês pensam que são para me corrigir? A palavra nos diz lá no versículo 16, como nós lemos, que enquanto ele buscou o Senhor o fez prosperar, até que se tornou orgulhoso. Até que se tornou orgulhoso. Provérbios capítulo 16, versículo 18, o orgulho vem antes da destruição. Na Almeida, a soberba precede a ruína. O espírito altivo antes da queda. Se tem algo que vai nos impedir de vivermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, é o orgulho. E aqui eu quero entrar no quarto e último ponto para nós não sermos mais enganados, que é o não seja indiferente com o pecado. Se você está com algo que te afasta do Senhor, não deixe isso impune. Se tem algo que nos impede de viver pela verdade, é quando nós sabemos que precisamos fazer alguma coisa com a nossa vida e nós não fazemos. Nós vamos deixando. E aí nós começamos a comparecer dia após dia, semana após semana, diante do Eterno, reprovados. Porque nós sabemos o que precisa ser feito, mas não fazemos nada a respeito. Ouvir ao Senhor é uma grande responsabilidade. E é o maior mandamento. Porque não se trata só de ouvir. Nós temos de ouvir e obedecer. O rei Davi, ele admitiu uma vez sobre um pecado que ele não confessou, ele não se arrependeu. Em Salmos capítulo 32, versículo 3 em diante está escrito assim: enquanto escondi meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como o tempo que seca, como em tempo de seca. Versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri minhas culpas. Eu disse: confessarei minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a minha iniquidade, ou o meu pecado. Portanto, que todos que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento, Selá. E aqui o Eterno toma Davi e começa a falar através da boca dele. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. E o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Davi viveu esse tempo na vida dele. E ele nos escreveu: enquanto eu escondia, o meu corpo definhava. O Eterno tem promessa de cuidar de nós. Confesse seu pecado, peça ajuda a Ele. E Ele vai te ajudar. Ele vai enviar pessoas, homens, mulheres do Senhor, para te auxiliar e você vai vencer esse mal. E você não vai mais se enganar. E Jacob escreveu o seguinte,
Capítulo 1, Tiago capítulo 1, versículo 14 e 16. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Iacob, combatendo ali o que estava acontecendo com o povo, disse: não se enganem pelo pecado, ele vai gerar morte. Ele vai gerar morte. Por isso que todas as vezes que nós celebramos o Seudat Mashiach, nós lemos um trecho da carta de Shaul para os membros daquele lá de Coríntio, que nos instrui a meditarmos, avaliarmos a nossa vida, para que aquela refeição não fosse em vão, para que aquilo não se tornasse em maldição nas nossas vidas. Shaul Shaliach coloca: avalie-se o homem, a sua própria vida, avalie ele a sua própria vida, e então coma e beba da ceia do Senhor. Na adaptação messiânica da Haftarah desta semana, nós temos o texto que diz em Yeshayahu 53, versículo 6, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, Mashiach, Yeshua, a iniquidade de todos nós. Então o Eterno está dizendo por meio do profeta: olha, não siga o seu próprio caminho, isso, você vai cair. Não se desvie. Lide com os seus problemas. Eles existem, não deixe eles lá, impunes. O engano vem justamente quando cada um se volta para o seu próprio caminho. Busque o Senhor para não se enganar. Não se enganar mais. Sobre como você está apresentando a sua vida diante do Senhor. Para nós fecharmos, em Yeshayahu 58, versículo 8 a 10, no texto que nós lemos sobre o jejum, o Eterno diz que se nós fizermos corretamente a nossa busca pelo Senhor, se nós orarmos corretamente a Ele, nós temos essa promessa. Yeshayahu 58, versículo 8. Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, e com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. É a promessa do Senhor para nós não mais nos enganarmos, não importa o quanto oremos, jejuemos, busquemos, guardemos o Shabat, mas possamos fazer isso da forma que o Senhor espera e não nos enganarmos mais. No nome de Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Vamos orar. Pai querido, no nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante do Senhor as nossas vidas. Eu te dou graças pela tua palavra. Pai, como é terrível nós vivemos no engano. Como é terrível nós fazermos, realizarmos coisas, planejarmos, gastarmos um bem tão precioso que é o tempo, dedicarmos muito tempo e depois descobrirmos que não era o que o Senhor desejava, porque nós estávamos fazendo para Ti. Então eu te dou graças pela Tua palavra, que nós temos instrução para não nos enganarmos mais, conhecer a Tua palavra, viver o Teu poder nas nossas vidas, o sobrenatural do Senhor, obedecendo a Tua instrução, obedecendo as direções que o Senhor nos dá. Ainda que para nós, Pai, tudo parece tão improvável, mas o Senhor não trabalha como nós. O Senhor não age. Os seus caminhos estão tão acima dos nossos caminhos. Os Teus pensamentos estão tão mais altos que os nossos pensamentos. Nós não deveríamos nos admirar quando o Senhor faz algo que nós dizemos, como isso vai ser possível? Mas é porque o Senhor está vendo lá na frente, além de nós, além da nossa visão. Nos ajude a lidarmos com o pecado,
a não sermos orgulhosos, para não nos enganarmos mais. No nome de Yeshua Mashiach, fica conosco, nós precisamos de Ti todos os dias. Que assim seja, que assim seja.